Primeira coisa que sai de um coração impuro: más intenções. A gente fala segundas intenções. A pessoa te trata bem, não é porque te ama não, ela tem uma segunda intenção. A pessoa te pede uma coisa emprestada, não é apenas por aquilo, ela tem uma. Jesus está falando que quem vive com segundas intenções não está bem com o seu coração interior. Nós temos que ser pessoas da verdade, que o seu sim seja, que o seu não seja, e o que passar disso? Vem de quem? Do diabo. Se você é uma pessoa mais ou menos, me desculpe a franqueza, você está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Porque Jesus é sim, sim, não, não. Ele não tem mais ou menos. Então não tenha no seu coração más intenções. Intenção de fazer o mal, intenção para aquilo que é mal, intenção de ser mal. Tem 3 tipos de pessoas más. Sabiam? Tem a pessoa que faz coisas más. Tem a pessoa que não faz, mas ela deseja coisas más. E tem pessoas que buscam o mal para o outro. Cuidado com isso. Imoralidades. Não tem um coração puro quem procura uma vida imoral. Uma vida imoral. Estava viajando uma vez para certo lugar. Eu estou notando que o carro está meio assim. Alguém falou comigo assim: o que é isso, padre? Não sei não. É o pneu. Falei, não brinca. Brinco, furou. Oh meu Deus. Mas Deus é maravilhoso. A hora que o pneu furou, eu vi escrito borracharia. Alguém falou, não dá para chegar lá não. Eu falei, dá. Em nome de Jesus dá. Inclina o corpo aí, põe o peso para cá. Tadinho, o cara tinha a cabeça assim. Eu falei assim, inclina só a cabeça. Só a sua cabeça tem o peso. Aí foi, chegou na borracharia. Só que eu não viajo, não é? Aeroporto principalmente. Mas eu não viajo vestido de padre. Eu sou um sacerdote. Mas eu viajo com gola normal, não é? Porque com gola de padre chama atenção, o pessoal começa, tá, eu vou normal para ficar quietinho. Aí eu parei o carro e falei, olha, furou o pneu ali. Pode entrar com o pneu aqui, pode entrar com o carro aqui. Aí eu fui entrar com o carro. A hora que eu desci do carro, eu não sabia para onde eu olhava. Tinha tantas mulheres pobres, sem roupa, né? Aí eu ficava assim, e ele assim, cara. Eu olhei e falei assim, gente, vou passar um sabão. Vamos lá, cada um, né? Eu fiquei lá fora despistando, etc. Aí o colega estava comigo, conversando com ele, e conversava com ele, ó. Você estava gostando bem, né, meu filho? Imoral. Hoje a imoralidade, ela é aceita em muitas vidas. E para muita pessoa não tem problema a imoralidade. Eu já ouvi pessoas falar, padre, não tem problema ver, o problema é não fazer. Eu já escutei isso. E a pessoa tem o celular cheio de imagem pornográfica. Tem uns grupos de WhatsApp aí, que eu não sei se parece uma casa de prostituição. É vídeo de coisa que até o diabo duvida. E o pessoal fica, ó. Isso é imoralidade. E um coração imoral não é um coração de Deus. Um coração, como diz aqui, puro. É um coração impuro. Roubos. Tem gente que tem doença. Tem gente que tem a safadeza mesmo. A pessoa não pode ver uma coisa que ela quer. E se ela não tem dinheiro para comprar... Gente, o que é seu, o que não é seu, não é seu. E guarde uma coisa, o que não é seu, nunca vai te trazer felicidade. Você pode roubar coxa, pode roubar toalha de hotel, pode roubar sabonete, pode roubar dinheiro, pode roubar sapato. O que não é seu, não te traz alegria. Então não perca tempo e ficar pegando o que não é seu, que é com a facilidade que veio, vai. Se você não perde o que você pegou, você perde algo com o mesmo valor ou valor maior. Então evite todo roubo, porque o roubo sai de dentro. Ninguém vê e rouba não, a pessoa vê, ela fica pensando, eu pego ou não pego? O que eu vou comprar com isso? Aí eu quero.
Outra coisa, gente, é roubo também, viu? Me contaram uma coisa muito triste. Aí eu fui obrigado a falar com a pessoa, porque eu conheço, né? A pessoa foi em tal lugar, encontrou uma peça de roupa caída no chão. Ela pegou a peça de roupa, olhou, Pierre Cardin, falou: achado não é roubar. E ficou com essa peça. No outro dia apareceu alguém falando assim: alguém viu aqui uma peça dessa cor, dessa marca, desse jeito. Foi a minha filha que perdeu. A mulher que levou descaradamente: não, isso é roubo. Ela poderia ter ficado se ninguém procurasse. À medida que alguém procurou e deu os detalhes que é dela, não te pertence. Aquilo que vem de maneira injusta, vai de maneira injusta. Ela foi num baile de faculdade, quase que eu falei o nome da cidade. Tinha uma cidade aqui perto, onde eu nasci. Vou falar o nome não. Foi num baile e foi com essa peça de roupa. Aí, dançando demais, começou a suar, tirou a peça de roupa, pôs na cadeira e foi dançar. Quando ela voltou, falei: minha filha, não reclame nada. Você achou, o vento levou. Não reclame. E ela ficou em dia: eu vou chamar a polícia. Eu falei: chama. Aí você chama uma, eu vou chamar outra. Quer dizer, a pessoa, eu vi na televisão um ladrão que roubou um carro. Ele roubou o carro. Aí ele vai assaltar uma farmácia. Ele deixa o carro ligado e vai assaltar a farmácia. Quando ele está assaltando a farmácia, vem um outro ladrão e rouba o carro. Eu não sei se vocês viram isso. Depois eu vou perguntar quem viu, para não falar: o padre está inventando. Aí ele sai com um saquinho de dinheiro e com um revólver. Cadê o carro? Vem outro ladrão e rouba o que ele roubou da farmácia. O que o cara faz? Vai na delegacia da queixa. Eles roubaram o meu carro. Hora que ele está dando queixa que roubaram o carro que ele roubou, quem é que chega? O dono da farmácia. Falou: esse é o ladrão. Aí depois chega a mulher do carro. Ele roubou, não, porque... E tem uma entrevista. Não, porque eu estou indignado, porque a gente nem pode roubar sossegado, porque... Quem viu isso aí? Então muita gente viu. A gente nem pode roubar sossegado, porque a gente rouba. Estou trabalhando, né? Aí vem outro e rouba aquilo que eu roubei. Mas eu roubei. Aí o cara falou: mas mas não é seu não. É meu, eu roubei. Gente, olha o Brasil que nós estamos. E isso vem de onde? Padre, é falta de oportunidade. Jesus está falando outra coisa. Isso vem de onde? Do homem interior. É de dentro. É de dentro. Assassínios é assassinato. Hoje a vida humana perdeu o valor. Uma bolsa, te matam. Um celular, te matam. Um carro, te matam. Agora esses aí têm coragem. E aqueles que matam lentamente. Quer um exemplo? Um filho que só dá contrariedade para a mãe, ele é um assassino. Ele está matando a mãe aos poucos. O marido que bebe, agride a mulher, não ajuda em casa, acaba com a saúde da mulher, ele está matando a mulher aos poucos. Então tem gente que mata de uma vez, tem gente que mata aos poucos. Adultério sai de dentro do coração do homem. Aquela história que eu contei da mulher. Ela era casada, começou a arrastar a asa para o outro. Ela falou: opa, tem algo errado aqui dentro, isso não está certo não. Quem vigia não cai em adultério. Porque o adúltero, ele faz tudo menos pensar. Vou falar para não dizer que eu não falei. O que é adultério? É aquela pessoa que já é casada, ela tem relação com outra pessoa fora do casamento. Isso é adultério, é um pecado grave. Ambição desmedida. Jesus é sábio, viu? Ele não falou ambição só não. A gente pode ter ambição na vida? Pode, por que não? Padre, eu tenho ambição de ter um carro melhor. Eu tenho ambição de ganhar mais. Eu tenho ambição de ter uma casa maior. Amém, filho, Deus te abençoe. Trabalha, seja honesto.
Acorda cedo, durma tarde, faça o que tem que fazer, que essa sua ambição você vai conseguir chegar lá. Só que Jesus não falou ambições, Ele falou ambições desmedidas. Eu não quero aquilo que é meu, eu quero é de todo mundo. Eu não quero ser melhor, eu quero ser o melhor. Aí essa ambição torna o homem impuro. Maldades, pessoa que é má, fala mal dos outros, faz o mal para os outros. Fraudes, passar a perna nos outros. Falando em passar a perna nos outros, a gente não fica torcendo para acontecer o bem não, né? Mas foi bem feito, mas Deus perdoa. O que é o negócio que aconteceu? O marido casou. A casa grande, com piscina, com garagem. Mas ele herdou a casa dela, ela que era abonada, sabe? Ele não tinha muita coisa não. Mas casou, foi para casa, a casa era deles. Na verdade, a casa era do pai dela. E o pai dela deu a casa de presente para eles. Aí ele virou e começou a namorar com a secretária. Ele namorando com a secretária. A secretária foi e falou assim: benzinho, amor, o que foi, gatinha? O que foi, peixinho? É interessante, na época da paixão tudo é pequeno, né? Gatinha, cãozinho, passarinho. Depois o animal cresce, seu porco, sua vaca. Difícil. Aí ele falou com ela: benzinho, falou com ele: a gente não tem segurança não. Por quê, meu bem? A casa é do pai dela. Passa a casa pro seu nome, para a gente ter uma segurança. Você falou que vai largar ela. Vou largar. Pois é, mas se você largar ela para ficar comigo, nós vamos morar onde? A casa do pai dela. Mas quem pode arrumar isso? Pode ficar tranquilo que eu arrumo esses papéis para você. Ela pegou os dados da esposa. Está entendendo a história? O amante está arrumando os papéis para o marido ser dono da casa, para mandar a mulher embora, para a amante entrar e ficar com a casa, morando lá. Preparou os papéis todos. Ele assinou. Ele pediu para ela assinar. Você sabe que a pessoa que ama confia. Bem, meu marido está pedindo. Assinou. Pouco tempo depois, ela, a mulher, pegou o marido nadando com a amante. Quebrou o pau. Ele virou e falou assim: antes de você xingar, deixa eu te mostrar uma coisa. Cai fora. Que isso? Você vai para a rua? Eu não. A casa agora é minha. Aqui o documento, ó. Cachorro, pilantra, você roubou minha casa. Entra na justiça. Pegou a mulher com a roupa dela, jogou a mulher na rua, jogou a roupa dela e teve aquela noite de amor. Aquela banheira ensaboada. Só pegando aiá. Isso durou pouco tempo. Um dia ele chegou em casa, pegou ela com o namorado dela. A amante dele já tinha namorado. E foi o namorado que fez o plano. Que quando ele chegou em casa, deu uns tabefe nela, ainda apanhou do namorado, a namorada era mais jovem. E ele falou com ela: saiam vocês dois daqui. Ela falou: não, saia você. Os documentos que eles assinaram, passou a casa para ela. Era um golpe. Ela ficou com a casa com o namorado. A esposa perdeu o marido perdeu a casa e a história terminou em pizza. Tudo começou aonde? Fora. Não vigiou, ficou arrastando asa, foi tomando banho de piscina, foi confiando demais, deu no que deu. Gente, o que começa errado não termina certo. Repita isso. E quanta gente começou errado, está vendo que não está certo, mas quer continuar achando que, não, mas vai mudar, vai consertar, ele vai mudar, depois do casamento melhora, não melhora, você não imagina o tanto que melhora, melhora, o casamento é um milagre. Gente, acorda, vem para a realidade. Devassidão. Tem até aquela cerveja Devassa, é? Tem uma cerveja chamada Devassa. É a cerveja da Sandy.
A Santos binguelou também, né? Devassa. Um dia ela deu uma entrevista. Porque o pessoal me achava muito certinha, muito direita. Eu quero ser um pouquinho mais devassa. Eu falei, Santos, cai na real, Santos. Cai na real. Você era uma menina tão boa, uma menina espelhada aí. Você tinha tantas fãs. Uma menina, filha aí do Chitãozinho. Ela é filha do Chitãozinho ou do Chororó? Porque não é dos dois, né? É do Chororó? Seu pai, o Chororó. Você nem chororô aí? O que é isso, Sandy? Seja uma menina direita. Aí a Sandy, agora ela quer ficar... Não, eu quero... Agora você viu que ela voltou, né? Isso aí, sabe o que é? Eu não conheço Sandy. Não conheço Sandy. Mas aposto que tinha, Sandy, não fica assim não, você está muito direita. Ela cortou o cabelo, colocou o cabelo espetado. A Sandy não é aquilo não, gente. Ela com as roupas de pirigueira, não combinou nada. Olha lá agora, ela voltou, já está certa. Ela casou com os lá da família Lima, né? Já teve nenê? Não sei nada disso, vocês estão sabendo TV Fama, né? TV Fama, tá, o tititi tá solto aí. Aí tem o nenê. Então ela voltou àquilo que ela era, gente. A Sandy, ela é aquilo que ela é. Ela é meiga, ela é correta, ela teve uma educação familiar. Não adianta ela querer se tornar outra coisa, porque o coração dela interior é aquilo que é. Quando você abre mão do seu coração para agradar os outros, você vira uma caricatura. Seja o que você é, as pessoas vão te amar do jeito que você é. Eu não quero ser devassa, nem tomate devassa, senão você fica um devasso. Vocês conhecem a história da devassa? Não? Então lá vai mais uma. Essa noite eu estou hilário. O namorado começou a namorar uma menina. A menina tinha fama de piriguete. Mas como ela começou a namorar, saia no joelho, blusa tampada, tudo certinho. O namorado falou, o pessoal fala muito dela, ela é certinha. Bem, vamos hoje numa festa comigo? Não sei se posso, não sei se devo, não sei se quero. Não, lá é um pessoal bom, legal, tem uma piscina legal, meus amigos legais, vai ter lá uma balada legal, eu sou legal, meu carro está legal. Ela falou, então legal. Chegou lá, ele colocou uma cerveja para ela, falou, é só suco natura. Não, comigo você pode tomar. Você é responsável, hein? Aí bebeu como se fosse água, meu filho. Aquilo virou, ela bebeu e ainda deu uma rodada assim, que falar que o negócio sobe. Ela já ficou. A pessoa quando bebe começa a rir, entendeu? Traz uma outra aí. Aí ele foi outra. Ele falou, você é o responsável, hein? Aí tomou a segunda. Gente, na quarta subiu, eu não sei porquê. O primeiro estágio é rir. O segundo estágio é começar a contar piada. O terceiro estágio chama todo mundo de amigo. O quarto estágio é o calor. Tá um calor? Ela foi e começou a abrir a blusa, tirou a saia, ela estava lá com um biquíni. E ela estava com o sutiã. Ela já arrancou o sutiã, fez topless, pulou na piscina. E começou a agarrar os outros homens. E o namorado pega ela e segura. E ela, eu sou uma devassa. Eu não estou acostumada a beber. Você me deu 4 cervejas, eu estou louca demais. Eu quero sapecar. E ela pendurou no lustre e ficou passando o seio na cara do dono da festa, uma confusão. Ei, gente, essa mulher está louca. O namorado falou, para com esse escândalo. Por que você está fazendo isso? E ela disse, é porque você me deu cerveja. E ele falou assim, devassa, para de passar vergonha, põe a roupa, essa família só toma cerveja sem álcool. Tudo foi desculpa pro teatro. Ela era uma devassa. Gente, você não conhece gente assim não? Eu contei um caso da cerveja. Tem gente que arruma desculpa para fazer o que não deve. Arruma desculpa para fazer loucura. Eu não lembro, eu não sabia. Sabe sim, lembra sim. Você está aproveitando isso aí, né? É a devassidão. Outra coisa que não pode ter no nosso coração, a inveja. O que é inveja? É você olhar o que o outro tem, querer o que o outro tem
querer o que o outro faz, querer o que o outro é. Isso é inveja. Você quer ser o outro, você quer ter o que o outro tem, você quer fazer o que o outro faz. Posso falar uma verdade? Você não vai ficar com raiva, não? Nunca vai fazer. Você nunca vai ser, nunca vai ter, nunca vai fazer. Credo, padre. Você vai ter o que é para você ter. Você vai fazer o que é para você fazer. Você vai ser o que você nasceu para ser. Deixa o outro. Se o outro tem muito, se o outro tem pouco, graças a Deus. Deus abençoe, é o outro. Cuide de você. A inveja me tira de mim mesmo e me lança no outro. Aí eu tenho inveja. Eu tenho inveja do cabelo do outro, do carro do outro, da casa do outro, do dinheiro do outro. Não, gente, deixa o outro. Vamos viver a gente mesmo, né? Calúnia. Todo invejoso ele é linguarudo. E todo linguarudo ele quer um ouvido desocupado. Se você não é linguarudo, não tem um ouvido desocupado, senão a língua aparece, né? Inveja, calúnia. Orgulho. O que é orgulho? Achar que a gente é melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem dons diferentes, vidas diferentes, patamares diferentes, missões diferentes, mas todos nós somos irmãos em Cristo. Então tratar as pessoas bem, não é? Orgulhoso não é o pobre deixar de ser orgulhoso, não é o rico ficar pobre e o pobre ficar rico, não vai resolver o problema. É você aprender a tratar as pessoas bem. Trate todos bem. O orgulhoso, ele não trata as pessoas bem, ele só trata os interesses dele bem. E ele nem gosta de que ele trata bem. Ele trata bem porque tem interesse. Cuidado. E o último, falta de juízo. O que é falta de juízo? Quando a pessoa não está batendo bem. Tem gente que não está batendo bem. Aí apronta um circo. Aí faz um show. Só que o juiz ele volta. Quando o juízo volta, o que volta junto com o juízo? A vergonha. Porque as pessoas ficam olhando para você, elas não falam, mas pensam assim, ó, nó, que teatro, hein? Que showzinho, hein? A gente nem pagou ingresso para ver tanto show. Não perca o seu juízo. Não perca o controle dos seus sentimentos. Controla os seus sentimentos. Você é capaz. Se você não controla os seus sentimentos, você vive uma vida descontrolada. Aí você descontrola a sua família, descontrola os seus amigos, aí vai descontrolando tudo. Eu atendo muitas pessoas, de vez em quando aparece uns falando assim, padre, minha vida está tudo ruim. Vamos com calma, filho. Vamos com calma. Me conte o problema. Ah, meu marido me traiu. Então esse é o problema. Não, mas está tudo ruim. Não está tudo ruim, não. O problema é que você está descontrolada. E quem está descontrolada, uma coisa ruim vai pegando outras coisas ruins. Quem aqui já assistiu Titanic? Titanic é o tipo de pessoa descontrolada. Titanic, estava indo, bateu no iceberg. Quem viu o filme, furou um compartimento. Só que eles demoraram a chegar naquele compartimento que estava furado. Então ele encheu, que o Titanic ele foi feito para não afundar. Vocês sabiam disso? Ele foi feito para não afundar, por isso se chamava o grande Titanic. Ele não vai afundar, porque ele era cheio de compartimento de ar embaixo. Então se furasse um, ele enchia de água, fechava, tranquilo, viaja e para lá para arrumar. Só que quando o iceberg furou, ele encheu um compartimento, encheu 2 e encheu 3. Nunca poderia encher mais do que 2. Aí ele começou a se inclinar. Quando eles, não sei se vocês lembram do filme, o capitão pediu para ver o que tinha acontecido, eles falaram, assista o filme de novo, presta atenção. Furou o segundo compartimento, mas o primeiro e o terceiro já estão cheios. Ele pega a caneta e faz assim, ó. Ele sabia, não tem jeito, o Titanic vai afundar. Estou contando isso para você por quê? Porque a nossa vida é compartimento, gente. É o seu namoro, o seu trabalho, a sua saúde, os seus amigos, a sua fé. O que a pessoa faz?
Teve um problema aqui, ela não fecha o compartimento não. Está ruim aqui, aí fica ruim na fé, está ruim na família, aí o trabalho está ruim, aí não come, aí não dorme, aí como não está comendo e dormindo, não estuda direito, aí não estuda direito, não trabalha direito, perde o trabalho, aí a minha vida toda, não é que a sua vida toda está ruim, você deixou um problema influenciar isto é falta de juízo, falta de controle. Você perdeu o controle da sua vida. Ao invés de fazer igual o Titanic, fecha tudo eu tenho um problema aqui, mas eu tenho uma família boa, eu tenho um trabalho bom, eu tenho um estudo bom, eu sou uma pessoa de valor. Se essa pessoa não me quis, alguém vai me tratar um dia com dignidade. Eu não vou ficar me humilhando atrás de amor, eu não vou ficar me humilhando atrás de trabalho. Se você fecha os compartimentos, os problemas vêm, mas o navio da sua vida, ele continua. Se você deixa inundar tudo, qual é a sua tendência? Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam acolhidos para este momento da partilha da palavra. E sugiro que vocês marquem na Bíblia e leiam posteriormente Marcos capítulo 10, versículo do 2 ao 12. Repito, Marcos capítulo 10, versículo do 2 ao 12. Os fariseus querem colocar Jesus à prova e perguntam para ele se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus, ele vai citar Gênesis, ele volta à origem, ele pergunta: o que Moisés vos ordenou? Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. E Jesus aqui vai pontuar: foi por causa da dureza dos vossos corações. Gente, todo casamento tem jeito, se os dois têm um coração manso e humilde. Mas quando o coração fica duro, ele se torna impermeável até a graça de Deus. Então precisamos buscar sempre o caminho da reconstrução matrimonial e não da separação, que tem sido o caminho que tantos casais pegam no primeiro momento. Jesus vai dizer: Moisés ordenou isso por causa da dureza do vosso coração. Mas, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Lá em Gênesis, no capítulo 2, nós temos a criação onde Deus vai falando: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar um auxiliar semelhante a ele. Veja, não é união de iguais. Eva não é igual a Adão, é semelhante a ele, porque um vai completar o outro. Adão é chamado ali a nomear os animais, mostrando a superioridade do ser humano a todos os animais. Ele não encontra ninguém semelhante a ele. E interessante aqui é que Deus, ele não vai fazer Eva do barro, da terra, como foi com Adão. Não. Ele vai tirá-la do lado de Adão. Ou seja, a Bíblia vai dizer de auxiliar, né? Ezer significa companheira, parceira. E a primeira palavra que o ser humano diz na Bíblia é uma exclamação. Ele olha para aquela mulher, uma obra-prima de Deus, e ele vai dizer: desta vez sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui nós temos, meus irmãos, no versículo 20, que Adão, ele deu nome a todos os animais domésticos, mas ele não encontrou nenhum semelhante a ele. Biblicamente falando, não é opinião minha, eu estou indo na Escritura. Biblicamente falando, é bem problemático quando o ser humano atribui a animais parentesco humano.
Tipo, chamar um pet de filho, pai de pet, mãe de pet, vovô de pet, tio de pet. O mundo hoje acha isso lindo, mas a palavra de Deus vai dizer que o ser humano, ele é superior à obra da criação na questão dos animais. Hoje se fala muito que toda vida importa. Claro que toda vida importa. A minha vida importa, a sua vida importa, a vida daquele cachorrinho que está passando ali importa, a vida daquele passarinho na árvore importa, a vida dessa formiguinha no altar aqui importa. Toda vida importa, mas a pergunta é: todas as vidas estão em pé de igualdade? É claro que não, meus irmãos. A vida humana, ela importa muito mais que a vida de um animal. Mas o mundo que nós estamos vivendo, este mundo louco, eles colocaram tudo no mesmo nível. Então não é raro você ver alguém desprezando uma criança de rua, mas carregando um pet cheio de luxo, porque na cabeça deles toda vida é igual, toda vida importa. E na Bíblia vai dizer que não é assim. Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Animal nenhum se assemelhou ao homem. Veja, na origem é assim. Hoje em dia está difícil, né, meus irmãos? Olha como que a coisa mudou. Olha como que o mal, ele está trabalhando hoje de maneira descarada. Lá na origem, Gênesis 2, o homem não achou ninguém semelhante a ele. E Deus lhe deu Eva. Agora sim, ela é semelhante a mim. Não é igual, mas é semelhante. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Saudade, né? Velhos tempos. Como a gente fala, né? Velhos tempos. Porque hoje a coisa mudou. Não sei se você fica passando lá o dedinho no Instagram. O que está acontecendo hoje? O ser humano, ele não quer se assemelhar ao ser humano, mas ele quer se assemelhar a estes animais, onde Adão olhou e viu que não tinha nada de semelhante. Não é raro você encontrar hoje na internet pessoas que dizem: eu descobri a minha essência. Onde eu vi uma moça falando, ela descobriu que ela é um coati. Eu não sei o que vai mudar na vida dela, mas ela falou: não, eu sou um coati. Eu descobri, tirando a cara dela, que está toda de coati, eu não sei o que ela vai fazer com isso. Uma outra descobriu: não, eu sou uma porca. Então eu descobri que eu tenho essência de porca. Uns lá descobriram. Vocês estão entendendo como que a coisa mudou, gente? Na origem, como Deus fez, o ser humano olha para os animais e diz: não há nenhum semelhante. Hoje, adolescentes, jovens, pessoas com a cuca um pouco vazia, olha para os animais e diga: eu me pareço com ele, eu sou um lobo, eu sou um coati, eu sou uma ovelha. Tempos difíceis, tempos difíceis. Precisamos voltar à origem. Precisamos ir ao Criador para ver como que Ele ordenou as coisas, como que Deus ordenou as coisas. E aqui, fique muito claro, meus irmãos, que a família, que é fruto do matrimônio, não é criação da igreja. Há muitas pessoas que, quando querem atacar o casamento, quando querem atacar a família, quando querem atacar essa questão de que Deus fez homem e mulher, não podendo atacar a Deus, eles atacam quem? A igreja. Como se nós tivéssemos um discurso retógrafo, como se o discurso da igreja não fosse mais válido. Não, o discurso da igreja não é válido para quem não tem uma vida de fé, para quem não faz a experiência do transcendente, para quem não tem uma vida de santidade.
Porque para inúmeras pessoas, e somos muitos graças a Deus, as pessoas estão vivendo aquilo do modo como Deus criou lá na origem. É por isso que Jesus no Evangelho, ele vai dizer para os fariseus, desde o começo não era assim. Quer dizer, volta lá, é preciso voltar às fontes. O ser humano, meus irmãos, não é o Criador, você não é o fim de todas as coisas. Se Deus tira o ser humano da vida dele, ele permanece Deus. Mas se você tira Deus da sua vida, você vai virando o quê? Nada. Então é preciso perguntar para Deus, como é que o Senhor, que é o Criador do homem e da mulher, o Criador do casamento e da família, como que o Senhor sonhou isso? Essa é a pergunta. Esta é a pergunta. E Jesus vai dizer, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Aqui está o fundamento do matrimônio católico. Aí as pessoas ficam xingando, ficam sapateando, ficam fazendo um escarcéu. Nós não podemos mudar o que é de Deus. A igreja não tem poder para mudar a lei de Deus. É por isso que a igreja só celebra o matrimônio quando um homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Fora disso, nunca haverá matrimônio. Nem ontem, nem hoje e nem amanhã. Porque nós precisamos ser fiéis à palavra. Como diz São Paulo, não precisamos agradar os homens, eu busco agradar a Deus. E aqui Jesus vai até uma ferida do matrimônio, a ferida da união do homem e da mulher, que é a separação, que é o divórcio. E no versículo 11 e 12, Jesus está explicando isso aos apóstolos. E ele vai dizer assim, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, também cometerá adultério. É uma palavra que pode parecer dura para os tempos de hoje, mas é palavra do Senhor. E eu não posso ser injusto e infiel com o Senhor, ocultando aquilo que as pessoas não querem escutar. Jesus está nos ensinando como viver o matrimônio, a união do homem e da mulher que o seu Pai criou. Aqui, meus irmãos, uma palavra de acolhida e ao mesmo tempo direcionamento para alguns casais que vivem esta realidade de estarem juntos sem o matrimônio. Eu quero citar aqui 3 situações. Atenção, que eu vou ajudar você. Primeiro caso, os dois vivem juntos, coabitam juntos, e nenhum dos dois foi casado na igreja. Então vocês precisam procurar o padre aí da sua paróquia para receberem o matrimônio. Matrimônio que não é satisfação social. Matrimônio que não é para agradar o padre. Matrimônio para se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Matrimônio que é um caminho de santificação. E se você tem, eu falo aqui muito para as mulheres, um marido que mora com você há 5, 10, 20 anos, mas vocês não são casados na igreja, não receberam o matrimônio e ele não quer, ele acha uma bobagem. Ele diz, que isso mulher, sai dessa, amigado com fé, casado é. Você que está sonhando com isso há tanto tempo, comece a pedir a intercessão de São Rafael Arcanjo. Foi São Rafael que guiou Tobias até a família de Raguel, entregando esse rapaz a Sara. E Sara tinha um demônio chamado Asmodeu,
que matava os maridos dela. Rafael dá orientação clara ao que Tobias deve fazer, e no final da história, Tobias volta com saúde para o seu pai Tobit, e ele traz a sua esposa Sara, com um dote muito grande, e ali ele une duas famílias, a família de Tobit, a família de Raguel, e aparece uma terceira, Sara e Tobias. São Rafael é um grande intercessor para os casais. Então comece a rezar pelo seu marido, peça ao arcanjo Rafael que ele possa amolecer o coração do seu marido e que ele veja a necessidade do matrimônio. Repito, não para agradar a sociedade, não para satisfazer a pregação do padre, mas para viver a lei de Deus. Este é o primeiro caso. Se vocês são amaziados e querem viver uma vida de santidade, busquem um sacerdote para realizar o matrimônio. Não precisa entrar de véu e grinalda, não precisa ter coral, aquietante convidado, nem festa. Pode ser vocês dois, com dois casais de testemunhas, com um padre, na capelinha da sua paróquia. O padre faz o casamento em 20 minutos. O importante é receber o matrimônio, é não ter apenas uma aliança no dedo, mas colocar uma aliança no coração. O que Deus uniu, como que Deus une o casal? Pelo sacramento do matrimônio. Este é o primeiro caso. Segundo caso. Vocês moram juntos e um dos dois já foi casado na igreja. O que fazer? Ou talvez os dois já foram casados, né? Você que já foi casado matrimonialmente na igreja, recebeu o sacramento e esse casamento não deu certo. Você está num outro relacionamento? Procure o padre da sua paróquia e diga que você me ouviu falar sobre o processo de nulidade matrimonial. Vai pedir o padre: padre, esta pessoa nunca foi casada, eu já fui casado, mas o meu casamento deu errado e eu queria me casar com ela. Há possibilidade de abrir um processo de nulidade matrimonial? O que é isso? A igreja anula casamento? Jamais. Se houve o sacramento, é para sempre. Mas pode ser que não houve o sacramento. Houve o casamento, o homem se uniu com a mulher, mas Deus não abençoou por uma série de motivos. Então a igreja abre o processo matrimonial de nulidade. Ela vai pesquisar a vida do casal e ela vai encontrar um motivo que torne o casamento nulo. Então a igreja nunca vai anular um matrimônio, mas ela vai declarar que aquele matrimônio não existiu, que ele é nulo. Aí vocês podem se casar na igreja. Sabia disso? Muita gente não sabia. Então pode. Imagine você se casar com essa pessoa que você ama. Então procure a paróquia, procure o sacerdote e peça para ele ajudar você com o processo de nulidade matrimonial. E temos o terceiro caso. Casais de segunda união que já se casaram na igreja e aquele casamento foi válido. Então eles não conseguem a nulidade matrimonial. A igreja chama esses casais de segunda união. E há com estes casais um trabalho de evangelização, um modo deles viverem a fé, mesmo nessa situação irregular. Como que você descobre isso? Procurando o padre da sua paróquia. Eu vejo anunciar de vez em quando encontro de casais de segunda união, para vocês rezarem juntos, escutarem a palavra, ver o direcionamento da igreja, a educação cristã católica dos filhos. A igreja não vai abandonar as pessoas. Não é porque você não deu certo no casamento, que você está numa situação dessa que Jesus disse, uma situação de adultério, já foi casado, mora contra a mulher, já foi casada, mora contra o homem, que vocês estão desamparados. Há uma palavra, há caminhos para você. Então procure a sua paróquia, peça ajuda ao seu padre para que ele dê
de acordo com a palavra, com o catecismo e com o direito canônico, o direcionamento para a sua vida. Gostaria apenas, como eu pedi para você abrir o catecismo da igreja, que você fosse lá no parágrafo 1641, 1641. Meus irmãos, eu sei porque eu sou padre, e ser padre está longe de ser fácil, e ser casado está longe de ser fácil, mas nós temos uma graça especial, a graça sacramental. O dia que eu me ordenei sacerdote, dia 27 de agosto de 2005, lá do céu, Jesus olhou e ficou feliz. Como Jesus falasse assim, é o jovem Christian se entregando ao sacerdócio. Mas Jesus sabia, coitadinho dele, tadinho dele, sozinho está na água, sozinho. Então eu vou conceder a ele uma graça toda especial, a graça do sacramento presbiteral, o sacramento da ordem, para que ele, com esta graça, seja fiel a esta vida que ele escolheu. Se Deus concede ao sacerdote esta graça, ele concede aos casais a graça matrimonial. Está aí no 1641, os casais têm um dom especial dentro do povo de Deus. Cristo é a fonte desta graça. Meus irmãos, como que um casal consegue manter a união matrimonial entre trancos e barrancos? Na graça, procurando oração, procurando a Eucaristia, procurando viver com Jesus Cristo e tendo aquilo que é próprio do matrimônio, o cuidado um com o outro, o diálogo, a parceria, a mulher, Ezer, companheira, ao lado do marido, o marido sendo um cuidador, a mulher sendo parceira, e assim o casal ele vai atravessar o mar revolto desta vida e chegarão no porto da fidelidade. Passamos por tudo, mas vencemos pela graça de Deus. O problema é que os casais perdem a graça de Deus, né? Aí perde a graça de Deus. Aí são casamentos desgraçados, casamentos sem a graça. Aí não há quem resista. Nos parágrafos posteriores, que eu não vou aqui ler, eu quero apenas citar, a igreja coloca as exigências do amor conjugal. São 3. A liberdade que leva o matrimônio a ser vivido na unidade e na indissolubilidade matrimonial. Ou seja, o casal se casa para quê? Para formar uma unidade, um só corpo. E aquele vínculo matrimonial, ele é eterno, ele é indissolúvel. Não é aliança no dedo, é aliança no coração. E por que essa aliança é indissolúvel? Porque ela está dentro de uma aliança maior, a aliança de amor de Deus com a humanidade. Como Deus não quebra esta aliança, o marido e a mulher são chamados a não quebrar a aliança que eles fizeram. Segundo ponto, a fidelidade no amor conjugal. Quem se casa precisa ser fiel ao outro. Gente, uma coisa clara aqui, mas que as pessoas estão precisando escutar. A pessoa casada, ela não pode viver como uma pessoa solteira. Isso na cabeça de muitos parece que eu estou xingando. É assim que a banda toca, meu filho. Uma pessoa solteira, ela tem um estilo de vida. Uma pessoa casada, ela tem outro estilo de vida. E quando vem filho, outro estilo de vida. Aí você já é pai. Não vou falar, né? Mas a língua, coça. Casais jovens, se casaram há pouco, insatisfeitos, porque não tem mais a vida de solteiro. Mas ele não entendeu que casou? Maridos insatisfeitos, porque agora o neném veio, ele não está dormindo direito, o neném chora. A mulher está toda dolorida, a mulher tem que dar de mamar o neném. Peraí, meu filho, você não fez curso de preparação para o matrimônio, não?
Você não refletiu sobre o papel do marido, o papel da mulher? Você não ficou atento que o matrimônio tem os filhos? E agora você está reclamando que casou, que tem mulher, que tem filho, que tem horário, tem casa? Que geraçãozinha fraca e fuleira, hein? Não quer responsabilidade com nada. Casa hoje, descasa amanhã. Não é assim, meus irmãos. O casamento traz consigo uma fidelidade, um amor conjugal. E essa fidelidade, ela é feita na oração com Cristo. Jesus, ensina-me a ser fiel. Tu foste fiel ao Pai, eu quero ser fiel também ao meu cônjuge. Não leve o seu casamento a 2, não. Leva o casamento a 3, meu filho. Casamento que dure a 3. Você, seu marido, sua mulher e Deus. Tem que ser esse tripé aí. São 3. E terceiro ponto. Quem casa, pelo menos tem o desejo de ter filhos. Se vocês lá na frente vê uma situação ou outra que o nenê não vem, isso é outra coisa. Mas no seu coração, você casou por liberdade, você casou na fidelidade e você se casou aberto a filhos. Padre, eu não estou me casando de livre e espontânea vontade. Matrimônio nulo. Eu não penso em ser muito fiel. Matrimônio nulo. Nós vamos casar, mas não queremos ter filhos. Matrimônio nulo. O matrimônio, para ser válido, ele tem que ter liberdade na união e na indissolubilidade. Ele tem que ter fidelidade e fecundidade. O casal aberto a filhos. Por último, tinha muita coisa, não dá tempo, né? Depois você vai no seu catecismo e leia as ofensas à dignidade do matrimônio, que está no 2380 até o 2391. Vou apenas citar. O adultério, esta palavra designa a infidelidade conjugal. O adultério, além de ser pecado, o catecismo vai falar que é uma grande injustiça. Quem comete o adultério está quebrando uma aliança sagrada. Não é só a aliança de você com o marido e a mulher, não. É a aliança com Deus. O catecismo fala do divórcio, que é uma ofensa grave à lei natural. O divórcio lesa a aliança da salvação, no qual o matrimônio sacramental é sinal. É como se Deus pudesse se divorciar da igreja. É como se Deus pudesse renegar-nos. Não, a aliança de Jesus é eterna. O sangue da nova e eterna aliança. E o matrimônio se insere nesta aliança. Leia o catecismo, leia o catecismo. E nós temos aqui outras ofensas ao casamento. Eu não vou entrar nelas, não. Mas primeiro, a poligamia. Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, pois nega diretamente o plano de Deus, tal como nos foi revelado nas origens, porque contrária à igual dignidade pessoal entre homem e mulher, que no matrimônio se doam com amor total e por isso mesmo único e exclusivo. Tá bom? Não leve ninguém para o seu leito conjugal. Não cabe ninguém mais aí. Quem precisava estar, já está, a bênção de Deus. Poligamia é pecado grave. Hoje em dia tem, né? Trisal, 4, 9, 15. Tá bom. É a vida deles. Mas na lei de Deus é um pecado grave. Outro pecado contra a dignidade do casamento, o incesto. O catecismo diz, são as relações íntimas entre parentes ou pessoas afins, em grau que proíbe a eles o casamento. É um pecado grave contra o matrimônio, o incesto. Aí nós temos aí a pedofilia, né? Filho sendo abusado pelo pai, pelo avô, pelo tio, são pecados graves. Um outro pecado contra o matrimônio é a união livre. É um pecado que pouca gente está falando que é pecado, né? Mas é pecado.
O Catecismo diz, 2390, existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar uma forma jurídica pública que implica intimidade sexual. Ou seja, eles estão juntos, têm intimidade sexual, vivem como se fosse marido e mulher sem o matrimônio. A igreja explica que essa situação também é um pecado grave. Tudo isso, meus irmãos, está disponível a todos no catecismo da nossa igreja, a doutrina da nossa igreja. E por último, sem Deus, nada feito. Preste atenção, gente, tem que entender as coisas. O que Deus uniu, o homem não separe. O que o homem está unindo, já está começando separado. O que começa de qualquer jeito, termina de qualquer jeito. Acreditem, Deus que os uniu é o primeiro interessado em manter a união. Deus que me chamou ao sacerdócio é o primeiro interessado que eu seja fiel à minha vida clerical. Então eu preciso tomar posse da graça. Os casais precisam levar Deus para casa, levar Deus para o leito, levar Deus para a sua família, porque Deus que os uniu, Ele vai manter unido. Que neste momento de adoração, nós possamos entregar para Jesus os casais, todos os casais, principalmente aqueles que estão em crise, e que o Senhor possa tocar no coração de tantos que estão comigo agora, vivendo alguma situação dessa que eu disse, vivendo juntos sem casamento, vivendo com alguém que já foi casado, etc. Deus vai encaminhar, Deus vai encaminhar. E tantos jovens que querem se casar, e Deus já vai formando no seu coração essa questão do amor total, o amor que é unitivo, o amor que é fiel, o amor que é indissolúvel, o amor que se abre a filhos, o casal que está aberto à vida. Tudo isso começa lá no namoro e coloca aos pés de Jesus também. Há tantas pessoas no Brasil, são milhares, que trabalham nos encontros de noivos. Ali está o celeiro de famílias santas. É neste encontro de noivos que tudo isso tinha que ser refletido com profundidade, numa conversa franca, aberta, porque até aquele momento eles podem pular do barco. O problema é quando a pessoa descobre isso depois que já está casado. É por isso que a igreja tem grande carinho nos encontros de noivos, encontro de preparação ao matrimônio. E você que vai se casar, faça esses encontros com gosto. Abra o seu coração para tudo aquilo que a igreja tem para você. É caminho de santidade. Jesus se expõe a nós, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, ouvindo a Tua palavra neste evangelho, nós vemos a sacralidade do matrimônio, assim como Deus o quis. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois já não mais serão dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, que o homem não separe. Queremos colocar aos teus pés, Senhor, todos os casais que vivem esta fidelidade, que honram esta aliança conjugal e que são no mundo testemunhas do amor de Deus pela humanidade. Trazemos também presentes tantos casais sofridos que tiveram o seu matrimônio destruído, pessoas que foram as vítimas deste relacionamento, pessoas que construíram um novo relacionamento, mas que ainda permanecem com matrimônio católico, unidas
a esta pessoa do primeiro relacionamento. Te entregamos, Senhor, tantas pessoas que moram juntas, mas não são casadas, que elas se despertem para a necessidade do matrimônio, para que se abram não apenas ao amor um do outro, mas o amor de Deus, que eles possam buscar o matrimônio para receber esta graça tão importante na vida do casal. Rezo por tantos que já estão com um processo de nulidade matrimonial correndo nas nossas dioceses, já estão sendo analisados, tantos que desejam novamente este enlace matrimonial, sendo nulo o primeiro, tantas pessoas que nem sabiam disso, mas que Deus tocou no coração e elas vão procurar a sua paróquia, vão regularizar esta situação. Colocamos aos teus pés os casais de segunda união, que têm o seu modo de viverem a fé, assim como a igreja os orienta. Neste incenso que agora aqui deitamos, à medida que esta fumaça foi enchendo o santuário e subindo, que suba a presença de Deus, as nossas orações. E aqui eu convido você a colocar as suas intenções, sejam elas quais forem. Pessoas doentes, tantas pessoas acamadas, pessoas que vão passar por alguma cirurgia, e aquelas que estão em processo de recuperação. Entregamos a Jesus as pessoas desempregadas, endividadas, pessoas com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, pensamento de suicídio, vazio interior. Entregamos a Jesus os casais que estão em crise, as brigas, a indiferença, a agressão. Renova, Senhor, este matrimônio. Renova, Senhor, o amor conjugal. Te entrego, Jesus, tantos casais que estão conosco nesta adoração, que moram juntos, mas que por motivos diversos não receberam ainda o sacramento do matrimônio. Na poderosa intercessão de São Rafael, que esses casais sejam tocados e possam ainda esta semana procurarem o padre desta paróquia, porque vocês querem se casar. A igreja os recebe. Toca, Senhor, em tantos casais que já foram casados da igreja, já receberam o matrimônio, mas este casamento não se vingou, e você está tendo um outro relacionamento. Para que você dê este passo na fé, buscando a sua nulidade matrimonial. Te entregamos mais uma vez, Senhor, os casais que se mantêm fiéis à aliança conjugal, claro, com as dificuldades, com as tristezas, mas que, através da graça matrimonial,
exercem a perseverança e a certeza de que dias melhores virão? No Evangelho, Jesus, nós aprendemos que tudo tem jeito na vida de um casal, menos um coração duro. Maridos com coração duro, mulheres com coração duro. Espírito Santo, dom de Deus, trabalha nesses corações. Aquilo que nós não podemos, Tu podes, Senhor. Trabalha, Senhor, nesse gênio difícil de tantos maridos que têm sido grosseiros com a sua esposa, têm sido displicentes com os deveres matrimoniais, principalmente o que cabe a ele. Toca, Senhor Jesus, profundamente o coração desses maridos. Toca, Senhor, no coração desta esposa. Quantas mulheres, talvez sem ver, são implicantes com o marido, não aceitam o gênio, o modo que o seu marido funciona, e são ingratas, cobram além do que ele pode oferecer. Mulheres que se sentem cansadas, sozinhas e infelizes. Toca, Senhor, no coração de tantos homens e mulheres, maridos e esposas, pais e mães, que estão agora conosco. E vá arrancando, Senhor, de dentro de nós, toda a raiz de pecado. Infelizmente, o mal, ele tem vários patrocinadores, divulgadores. Hoje em dia, como que a cabeça dos adolescentes e jovens está totalmente deturpada quando o assunto é o sagrado matrimônio. A maioria zomba e diz: eu não quero me casar, estou fora. É porque eles estão vendo o matrimônio com os olhos do mundo. Eles estão sendo educados pela internet, pelos programas de entrevista, pelos filmes de canais de streaming. Tantas pessoas que são influenciadores digitais e que são destruidores da sagralidade do matrimônio e da família, e eles estão inseridos neste mundo. Porém, a influência maior na vida destes jovens não vem da TV, não vem da internet, não vem de canais de streaming, vem dos pais. Se os pais se amarem profundamente, os filhos verão este amor e eles desejarão também se casarem. Nós te pedimos, Senhor, abençoe os nossos jovens, abençoe os nossos adolescentes.
Infelizmente, há muitas pessoas imbuídas em levarem o maior número possível de pessoas a uma vida de promiscuidade, de prostituição, de orgia, troca de casais, swing, tantas outras coisas que nem o nome a gente sabe mais. Nós clamamos a Jesus que essas pessoas acordem e possam voltar para a fé e enxerguem o matrimônio não com os olhos do pecado e tampouco com os olhos do mal, mas que voltem às origens como Jesus nos pede. Nunca lestes que desde o início Deus os fez homem e mulher? E eles vão se unir e vão se tornar uma só carne. O pedido que eu faço a Jesus é que nós possamos, como igreja, como famílias, que nós possamos retornar à origem do matrimônio, da família. Essa origem está em Deus. Deus é quem criou o homem e a mulher, entregou um ao outro nos laços do sagrado matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. E quando Deus dá a missão de Adão e Eva, da procriação, crescei-vos e multiplicai-vos, o Senhor estava consagrando a família. E para guardar esta riqueza, Deus nos deixou a igreja, a grande família de Deus. E hoje, o que o diabo tem se levantado para destruir? Os casais, a família e a igreja. O céu luta conosco. São Miguel, Gabriel e Rafael combate a nosso favor. Nossa Senhora marcha à nossa frente. São José caminha conosco. Neles, em Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Que esta bênção que recebemos agora possa encorajar e abençoar a todas as famílias, a todos os casais, para que tenham força de permanecerem fiéis àquilo que Deus plantou no nosso coração, e nós devemos cuidar vida fora. Juntamente com as pessoas, nós abençoamos a água, peças de roupa, remédios, exames, terços, imagens. Que o Senhor nos guarde, nos
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Gratidão a Deus por mais este momento em que passaremos juntos. Estou feliz por estar agora com você e por saber que você também está agora comigo. Estou usando a estola, esta veste sacerdotal que nós recebemos no dia da nossa ordenação, e lembra o poder do sacerdote de administrar os sacramentos, entre eles a celebração eucarística, a Santa Missa. E é também com esta que eu atendo as confissões neste tempo da Quaresma. E por que eu estou com esta veste? Porque o tema desta quinta-feira da terceira semana da Quaresma é a Eucaristia. E tenho aqui também o cálice, que simboliza a Eucaristia, e que eu não vou dizer agora, mas daqui a pouquinho eu vou te mostrar, porque não é mais apenas um cálice, mas ele tem muito a ver com a minha vida de padre. O tema de hoje, grandeza da dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, nós lemos: em todas as coisas fostes enriquecidos nele. Jesus nos enriquece a cada momento, a cada instante, principalmente na celebração da missa. Permita-me ler aqui o sumário que nos coloca Santo Afonso de Ligório. É tão grande a dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia, que apesar de ser poderosíssimo, sapientíssimo, riquíssimo, não pôde nem... Meu Deus do céu! É tão grande a dádiva que Jesus Cristo nos fez na Santíssima Eucaristia, que apesar de ser poderosíssimo, sapientíssimo e riquíssimo, não pode, nem sabe, nem tem para dar-nos outra mais excelente. Como é, pois, possível que os homens, tão sensíveis a qualquer delicadeza, fiquem insensíveis a tão grande dom e paguem o seu benfeitor com ingratidão? Se nós também fomos no passado tão ingratos, peçamos de todo o coração que Jesus nos perdoe. Então, mais uma vez, nós temos a graça de refletir sobre a Sagrada Eucaristia, a presença real de Jesus na igreja, no Santíssimo Sacramento do altar, na hóstia consagrada. E nesta introdução, Santo Afonso nos fala que Deus, na sua infinita bondade, não tem nada superior a nos dar do que sua presença na Eucaristia. Santo Agostinho, ele nos ensina, atenção, Deus é poderosíssimo, ou seja, ele pode tudo. Deus é sapientíssimo, ou seja, ele sabe tudo. Deus é riquíssimo, ou seja, seus tesouros são inesgotáveis. E Santo Agostinho faz a seguinte reflexão: Deus é poderosíssimo, e se quisesse, poderia, a um só sinal seu, criar 1000 mundos, cada qual mais belo,
Contudo, apesar de ser todo-poderoso, não nos pôde oferecer outro dom mais precioso do que este. Está falando da Eucaristia. Ele continua: Deus é sapientíssimo e a sua sabedoria não tem limites. Salmo 145, versículo 5 fala sobre isso. Mas com toda a sua sabedoria, não sabe achar um dom mais excelente que a Santíssima Eucaristia. Ou seja, na sabedoria de Deus, não há nada maior e melhor do que a Eucaristia. E Santo Agostinho continua: Deus, afinal, é riquíssimo, e os seus tesouros são inesgotáveis. Todavia, com toda a sua riqueza, não tem joia mais preciosa ou mais estimável do que esta para nos presentear. Então Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, o melhor Ele nos ofereceu, que é a Eucaristia. Ah, meus irmãos, se todos os católicos acreditassem piamente na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, não haveria igreja que comportaria os fiéis nas missas dominicais e, quiçá, nas missas semanais. Quantos são os católicos que desconhecem isso e por isso dizem: eu sou católico não praticante, ou o tal do católico do IBGE, que de católico mesmo não tem nada. Desconhecemos a riqueza infinita da Eucaristia. E aqui se coloca uma pergunta: e a razão qual é? Qual é a razão de Deus não poder, mesmo com tudo aquilo, os atributos divinos, por que o melhor de Deus é a Eucaristia? E a razão é óbvia. Santo Afonso nos explica. Na Santíssima Eucaristia, Jesus Cristo nos dá não somente a sua humanidade, senão também a sua divindade. Então, quando nós vamos à missa, e nós recebemos a hóstia consagrada, nós estamos recebendo Deus. Deus está ali. Deus é a Eucaristia. Será que todo católico entende isso? Pessoas que hoje são católicas, amanhã estão em outra igreja. Pasmem, pasmem. Ministros da Sagrada Comunhão, que já levaram Jesus para os doentes, já fizeram adoração ao Santíssimo, comungaram N vezes, hoje passaram para outra igreja. Vocês não entenderam nada? Não viveram nada? Será que aquilo ali foi só um teatro? Não entenderam, não adoraram a Eucaristia? Jesus vivo ali, dando-nos não somente a sua humanidade, mas a sua divindade. Se o Redentor nos não tivesse feito espontaneamente este donativo, quem é que ele ousaria pedir? Verdade. Mas quem teria coragem de chegar perto de Jesus e dizer para ele assim: Senhor, se quereis fazer-nos conhecer o vosso amor, escondei-vos sobre as aparências do pão e vinho e consenti que vos domemos como nosso alimento. Quem teria coragem de falar isso com Jesus? Senhor, mostra o teu amor por nós, se esconda no pedacinho de pão, se esconda num pingo de vinho. Seja Eucaristia para nós, nós queremos comer o teu corpo, beber o teu sangue. Gente, ninguém pediria isso a Jesus.
Por mais que a pessoa tivesse uma ideia mirabolante, ninguém teria essa ideia. E se tivesse, ninguém ousaria pedir. E Jesus ofereceu isso espontaneamente. Foi ideia dele, foi desejo do seu sagrado coração. Como já refletimos na quinta passada. Que beleza, né, gente? Eu fico pensando, eu como padre, não existe padre sem Eucaristia, mas não existe Eucaristia sem padre, por isso precisamos rezar muito pelos nossos sacerdotes, o homem do altar, o homem destinado a ser ali o mediador entre Deus e os homens, trazendo Deus para os homens, levando os homens para Deus. Quão nobre é a missão da pregação? Claro, nós temos hoje na igreja vários pregadores, vários leigos que anunciam a palavra, mas o sacerdote, ele é o ministro da palavra por excelência, participando do munus episcopal, cada padre ligado ao seu bispo, e que tem o munus de ensinar, de corrigir, de dirigir, de formar. Isso é muito lindo. Você ser boca de Deus para o povo, você ler e interpretar as Escrituras. As pessoas têm grande facilidade para falarem mal dos padres. Essas pessoas deveriam rezar mais pelos padres. Papa João Paulo II disse algo parecido. Teríamos mais padres santos se os fiéis, ao invés de falarem mal, rezassem pelo sacerdote. Precisamos rezar mais. Reze pelo seu padre. Coloque aí nos comentários agora qual é a paróquia que você frequenta, qual é a igreja que você vai à missa e qual é o nome do padre. Reze agora por esse sacerdote, coloque aí a sua cidade, o seu estado, a paróquia e o nome do padre. E aqui, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Quais os padres que você acompanha pelas mídias católicas? Pela TV, pela internet, no celular? Coloque aí o nome dos padres. Ó, qual que é o nome? Ó, coloca o nome dos padres aí. Tantos sacerdotes, não é? Padre Reginaldo Manzotti, Padre Marcelo Rossi, tantos sacerdotes da Canção Nova, tantos padres evangelizadores da TV Evangelizar, das outras redes católicas de comunicação. Precisamos orar por esses sacerdotes que têm uma missão específica, um dom tão bonito, não é? De estar nos meios de comunicação católica. Precisamos rezar pelo sacerdote. Não há Eucaristia sem padre e não há padre sem Eucaristia. Jesus quis estar no meio de nós, na Sagrada Eucaristia, através das mãos do sacerdote. Eu falava há pouco do simbolismo deste cálice na minha vida. Por que esse cálice é tão especial para mim? Porque foi o cálice da minha ordenação. Foi a minha prima, a Eneida, junto com a sua família, que me presenteou com esse sagrado cálice, e que na minha ordenação, dia 27 de agosto de 2005, eu recebi das mãos de Dom José Belvino. E presidi a Santa Missa com esse mesmo cálice, a primeira missa da minha vida, no dia 28 de agosto de 2005. Eu fui ordenado num sábado e a primeira missa foi no domingo pela manhã. Ou seja, é a minha história presente naquele cálice. E todas as vezes que eu presido a Eucaristia, eu me dou a Jesus, eu me entrego à igreja quando eu digo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo.
tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Então o sacerdote, assim como você, é chamado não só a presidir a Eucaristia, a celebrar a Eucaristia, mas a se tornar a Eucaristia. É isso que eu tento fazer como padre. Corpo entregue, sangue derramado por Jesus. Por Jesus. Não há nada mais sagrado que a Sagrada Comunhão. Olha que bonito, a Eucaristia tem o nome de comunhão, né? Comum, união. Quando eu recebo, quando eu comungo, o meu coração se torna sacrário de Jesus. Isso é lindo. Meu coração se torna sacrário de Jesus. Ninguém teria a ousadia de pedir que Jesus se desse a nós na forma do pão e do vinho. Mas o que nunca poderiam imaginar os homens, concebeu e cumpriu o grande amor de Jesus Cristo. Ó prodígio de amor! Ó prodígio de amor! É graça, gente, não tem explicação. É graça. Santa Maria Madalena de Pazzi, ela vai dizer que depois da comunhão, a alma dela repetia como Jesus do alto da cruz, e nós podemos também repetir isso: tudo está consumado. Visto que o meu Deus se deu a mim mesmo nesta comunhão, ele fez um último esforço de seu amor para comigo e não tem mais nada para me dar. As graças que nós pedimos, trabalho, saúde, tantas graças que nós apresentamos a Deus, a união da família, restauração de casamento, tudo isso é menor do que a maior graça. Qual é a maior das graças? Jesus dá-se a nós na Eucaristia. E olha o que vai dizer Santa Maria Madalena de Pazzi: visto que o meu Deus se deu a mim mesmo em comunhão, quer dizer, a comunhão é Jesus, não é o símbolo, não é um biscoitinho bento, não é um pãozinho abençoado, é a presença real de Jesus. Jesus está ali. Depois pesquisem o milagre eucarístico de Lanciano, escreve Lanciano. Leia, pesquise. É o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor. Se ele se dá a nós na comunhão, ele fez um último esforço de seu amor para comigo e não tem nada mais para me dar. É claro que Jesus não tem nada mais para me dar. Ele se dá a mim. Quando Jesus se dá todo a mim, ele pode me dar mais o quê? O que nós não podemos ter com a Sagrada Comunhão é a ingratidão. E quantas pessoas são ingratas por não frequentarem as missas, por não clamarem o perdão do alto, não adorarem a Jesus Eucarístico. Pasmem, gente. Há pessoas até da igreja que falam que a adoração do Santíssimo não é necessário. Para que ficar adorando o Santíssimo Sacramento? Quer dizer, o que falta aí? Falta a concepção da presença real. Na cabeça de muita gente, Eucaristia é para ser comida. Come, 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 encher o bucho e vai embora. Quando nós reconhecemos que ali está Jesus, nós nos alimentamos dele, porque Jesus disse: tomai e comei. Então nós nos alimentamos, manducare, mastigar, mas porque ele ali está, nós podemos adorar. A Eucaristia foi dada a nós como alimento, mas se é presença real e se Jesus está ali, nós podemos adorá-lo. Como tantos santos
Tantos místicos tiveram a visão de, durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, os anjos ali de joelhos, os santos de joelhos, quer dizer, o céu dobra os joelhos perante a Eucaristia, é presença real. Procure uma igreja hoje e faça um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Se você não puder ir, há inúmeros casos que impedem a pessoa de ir à igreja. Faça no seu coração um momento de adoração a Jesus vivo nos sacrários das igrejas de toda a terra. Imagine aí perto da sua casa qual é a igreja, como é o sacrário, e em espírito se coloque em adoração. Amém? Esse é o nosso PCE de hoje, ponto concreto de esforço. O momento de adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. Assim como fizeram os pastorzinhos de Fátima, que foram impedidos de ir à igreja, de ir à missa, mas o anjo lhes levou à comunhão. Então, quando nós rezamos com fé, quando nós adoramos Jesus com fé, a sua igreja se torna, a sua casa se torna uma igreja e o seu coração um sacrário. Vamos rezar? Feche os olhos. Ó meu Jesus, o que é que vos levou a dar-vos inteiramente para nosso sustento? E depois deste dom, que mais vos resta para nos obrigar a amar-vos? Iluminai-nos, Senhor, e fazei-nos conhecer qual foi esse excesso de amor que vos levou a transformar-vos em alimento para vos unirdes a nós, pobres pecadores. Mas se vos dais inteiramente a nós, justo é que inteiramente nos demos a vós. Ó meu Redentor, como é que pude ofender-vos, a vós que me haveis amado tanto, e que não pudestes fazer mais para ganhar o meu amor? Por mim vos fizestes homem, por mim morrestes, e vos fizestes meu alimento. Dizei-me, que vos resta ainda fazer? Que vos resta ainda fazer, Senhor? Amo-vos, bondade infinita. Amo-vos, amor infinito. Jesus, meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas. Senhor, entrai frequentes vezes na minha alma. Inflama-me inteiramente no vosso santo amor e fazei com que tudo esqueça para só pensar em vós e não amar senão a vós. Maria Santíssima, rogai por mim, com vossa intercessão, tornai-me digno de receber muitas vezes o vosso Filho sacramentado. Que assim seja. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Que a presença de Jesus na Eucaristia nos dê ânimo, perseverança e resiliência para cumprirmos nesta vida a missão que temos nela. E terminada aqui a nossa caminhada terrestre, que o Senhor nos guarde para a vida eterna. É isso que nós ouvimos em toda missa que participamos. Jesus está vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento do altar. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus permaneça ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal. Obrigado por você estar comigo em mais uma meditação. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva no Luz e Vida se você ainda não está inscrito. Toque no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos. E compartilhe este vídeo, gente. Vamos evangelizar também pelas mídias, pela internet. Envie este link para os seus contatos, seus amigos, para a sua família. Vamos evangelizar. Um forte abraço e te espero amanhã para mais uma meditação do tempo da Quaresma.